Desde tempos imemoriais, a humanidade recebeu a narrativa de Adão como o princípio de tudo, o primeiro homem, o governante inaugural, a origem de nossa história. No entanto, e se essa verdade for apenas parte de uma história mais ampla? E se, em eras inconcebivelmente antigas, muito antes de Adão respirar pela primeira vez, a Terra já tivesse sido governada por uma linhagem de soberanos imortais, entidades divinas que exerceram domínio sob mandato celestial? As Escrituras iniciam com palavras enigmáticas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Essa descrição de um mundo caótico e desolado levanta questões profundas. Como um Deus perfeito poderia criar algo informe e vazio? O que ocorreu entre esses versículos iniciais? Que realidade foi obliterada antes mesmo do surgimento de Adão? Textos ancestrais, muitos deles suprimidos ou esquecidos, falam de uma civilização primordial que floresceu antes da humanidade, uma ordem de governantes não feitos de carne, nem moldados do pó da terra. Esses seres misteriosos administraram um mundo que não deveríamos recordar. Seus nomes foram meticulosamente apagados dos registros, seu legado cuidadosamente sepultado. Mas o céu não esqueceu, e o Criador tampouco. Essa verdade oculta, quando confrontada, desperta ecos profundos em nosso ser, como se algo em nossa essência reconhecesse fragmentos de uma memória ancestral. Nas poeirentas ruínas da antiga Mesopotâmia, arqueólogos desenterraram um artefato extraordinário, a Lista Real Suméria. Essa tabuleta cuneiforme documenta uma sucessão de monarcas que governaram antes do grande dilúvio, com reinados que desafiam qualquer compreensão cronológica convencional. Alulim, o primeiro rei de Eridu, teria reinado por 28.800 anos. Seu sucessor, Alaugar, por 36.000 anos. Emeluana por impressionantes 43.200 anos. Esses não são meros números simbólicos, são registros históricos gravados em argila por uma civilização que levava a sério sua documentação real. A questão que se impõe é: que tipo de seres poderiam governar por períodos tão incompreensíveis? A resposta pode estar nas entrelinhas das próprias Escrituras. Menciona enigmaticamente: naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Esses nefilins, seres híbridos resultantes da união entre entidades divinas e humanas, representam apenas o eco decadente de uma ordem anterior muito mais elevada. Essa concepção de uma era pré-adâmica governada por seres divinos não é exclusividade da tradição suméria. Os egípcios registraram uma época em que deuses governavam diretamente antes da ascensão dos faraós. Os hindus descrevem ciclos cósmicos com durações de milhares de anos. Os gregos cultuavam sua idade de ouro, quando os seres mortais caminhavam entre os homens. Virtualmente todas as culturas antigas preservam fragmentos dessa memória coletiva, a lembrança difusa de um tempo em que a Terra era governada não por mortais, mas por entidades eternas. As Escrituras oferecem pistas sutis que corroboram essa visão. O Criador recorda, quando as estrelas da alva cantavam juntas e todos os filhos de Deus rejubilavam. Essa celebração cósmica ocorreu antes mesmo da fundação do mundo. Quem eram esses filhos de Deus? Meros espectadores celestiais, ou governantes investidos de autoridade divina. O Salmo 82 contém um pronunciamento solene que lança luz sobre esse mistério. Vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Contudo, morrereis como homens, perecereis como qualquer príncipe. Essas palavras não são metáforas poéticas, mas um veredito divino sobre governantes celestiais que falharam em sua missão. O dilúvio bíblico parece ter marcado o fim dessa era primordial, varrendo da face da terra não apenas a humanidade corrupta, mas também os últimos vestígios dessa ordem divina anterior. No entanto, as Escrituras sugerem que nem todos esses seres desapareceram completamente. Ele surge abruptamente uma figura enigmática, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. O que torna essa personagem verdadeiramente extraordinária é a sua descrição sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Melquisedeque desafia todas as categorias convencionais. Não é humano, pois não tem genealogia. Não é anjo, pois governa uma cidade terrena. Não é Cristo, pois é descrito como semelhante ao Filho de Deus.
Sua natureza permanece um mistério profundo, um ser eterno, sacerdote para sempre, que abençoa Abraão e desaparece tão subitamente quanto surgiu. A Epístola aos Hebreus vai além, afirmando que Cristo foi constituído sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não o contrário. Isso sugere que Melquisedeque não é uma prefiguração de Cristo, mas sim um representante remanescente de uma ordem sacerdotal muito mais antiga. Esse mistério: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o Eterno faria um juramento tão solene baseado em uma figura mencionada apenas brevemente? A resposta pode ser que Melquisedeque representa muito mais do que aparenta. Talvez o último remanescente visível daqueles reis imortais que governaram a terra em eras pré-adâmicas, um elo vivo entre a ordem antiga e a nova aliança. Essa possibilidade abre perspectivas profundas sobre a história oculta de nosso mundo. Se Melquisedeque sobreviveu ao dilúvio, mantendo seu sacerdócio eterno, que outros vestígios dessa era primordial podem permanecer ocultos? Que ecos dessa antiga ordem divina ainda ressoam em nosso mundo atual? As respostas podem estar gravadas não apenas em textos sagrados, mas na própria estrutura da realidade que nos cerca, esperando ser decifrada por aqueles que têm olhos para ver. Antes que os alicerces da terra fossem lançados, existia uma assembleia de seres gloriosos, filhos do Altíssimo, designados para governar com justiça as nações que surgiriam. Estes seres, chamados em hebraico de Elohim, compartilhavam da natureza divina, embora fossem criaturas. O Salmo 82 revela seu destino trágico. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de cair. Esta não é uma simples alegoria, mas o registro de um julgamento celestial contra aqueles que perverteram seu sagrado ofício. As Escrituras contêm pistas dispersas sobre este evento cósmico. Encontramos a revelação de que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançando-os no Tártaro, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. A escolha do termo Tártaro, único em toda a Bíblia e emprestado da mitologia grega que descreve a prisão dos titãs, não é acidental. Revela a natureza titânica dessa rebelião primordial. Judas 1:6 complementa: aos anjos que não guardaram seu principado, mas abandonaram sua própria habitação, Ele os tem reservado em algemas eternas, sob trevas, para o juízo do grande dia. Porém, nem todos esses governantes celestiais foram imediatamente confinados. Eles oferecem um vislumbre perturbador da geopolítica espiritual quando um anjo enviado a Daniel revela ter sido em combate por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia, uma entidade de tal poder que exigiu a intervenção do arcanjo Miguel. Esta passagem revela a existência de uma hierarquia espiritual territorial, onde nações e impérios estão sob influência de potestades específicas. O apóstolo Paulo desvenda esta realidade, pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estamos engajados numa batalha contra os remanescentes de uma aristocracia celestial decaída, seres que outrora participavam da Assembleia Divina, mas que agora operam em rebelião contra o plano de Deus. O livro do Apocalipse revela que o julgamento final dessas potestades ainda está por vir, e descreve seu destino. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Mas antes deste desfecho, as Escrituras prevêem um último ato de rebelião: a abertura do poço do abismo e a liberação de entidades espirituais com características peculiares, rostos humanos, cabelos como de mulheres, coroas de ouro e couraças de ferro, indicando inteligência, sedução, pretensão de autoridade e força militar. Seu líder é identificado como Abaddon, em hebraico, ou Apolion, em grego, significando destruidor. Outro momento crucial ocorre quando o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. O Eufrates, marcando a fronteira da terra prometida e local da primeira grande rebelião humana em Babel, representa uma barreira espiritual cuja secagem simbólica libera forças antigas para um último confronto.
O clímax desta guerra milenária descrito em Apocalipse quando vermos Deus, montado num cavalo branco, e lidera os exércitos celestiais contra as forças reunidas da rebelião. Esta batalha final não é meramente simbólica, mas o desfecho de um conflito que começou antes da fundação do mundo, quando os seres gloriosos, destinados a governar com justiça, escolheram corromper seu sagrado ofício. Intrigantemente, Efésios 2:6 revela o papel dos redimidos neste drama cósmico, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Os seres humanos redimidos não são meros espectadores. Somos a própria herança que esses poderes caídos cobiçam, o motivo de sua fúria. O que eles perderam através da rebelião, o privilégio de representar Deus na criação, nos foi concedido por graça através de Cristo. Esta narrativa cósmica ajuda a explicar fenômenos antigos e modernos. O livro de Enoque, embora não canônico, citado em Judas, descreve como 200 vigilantes desceram ao Monte Hermon antes do dilúvio, corrompendo a humanidade. Sítios arqueológicos como Baalbek, com seus megalitos inexplicáveis, e Göbekli Tepe, com sua sofisticada construção datando de 12.000 anos atrás, podem ser vestígios dessa influência pré-diluviana. O aumento contemporâneo do ocultismo, do transhumanismo e do revival de religiões antigas pode sinalizar os preparativos para o retorno dessas forças. Como revela, há uma sabedoria oculta que os governantes deste século ignoraram, levando-os à crucificação do Senhor da Glória. Agora, diante deste conhecimento, cada pessoa enfrenta uma escolha existencial. Ecoa através dos séculos: escolhei hoje a quem sirvais. Pois quando esses reis antigos se levantarem para seu último ato, não haverá neutralidade possível. A qual trono você pertence? A resposta determinará seu lugar na eternidade que se aproxima. Se essa jornada te impactou, compartilhe suas reflexões nos comentários. E claro, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para mais conteúdos como esse. Até a próxima!